Estamos aqui juntos mais uma vez. Vocês podem tomar seu assento em nome de Jesus. Eu fico muito feliz também, desculpa, estou me orientando aqui, mas também para ter a presença dos meus pais, dos meus sogros aqui, os pais da minha esposa, e eles estão aqui para ministrar nessa manhã. Né, a minha sogra está em casa com a Tiffany e com o bebê. Graças a Deus eles conseguiram vir aqui e a gente está muito feliz por causa disso. Ele é um ótimo pregador, ele é um pastor nos Estados Unidos e eu fico muito feliz que ele vai trazendo a palavra de Deus, amém, nessa manhã. Som. It is so good to be with each and every one of you. É muito bom para estar com todos vocês. The psalmist said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. A salmista disse, me alegrei quando disseram para mim, vamos para a casa do Senhor. And I am particularly glad to be here with you today. E particularmente eu estou muito feliz de estar com todos vocês hoje. It is my honor to get to speak to you this morning. E é toda a minha honra para poder estar falando, pregando para vocês, ministrando nessa manhã. God is good to each and every one of us. Deus é bom para todos nós, amém? But he is particularly good to me. Mas Ele tem sido muito bom para mim. I am able to be here on Father's Day. Eu estou aqui no Dia dos Pais. The Bible lets us understand that the first time that the term father is used, A Bíblia diz que a primeira vez que usava o termo pai Genesis chapter 2 records foi em Gênesis capítulo 2, que diz, that for this cause shall a man leave his father and mother. Diz, por essa causa o homem partirá da sua mãe e do seu pai. So the first time father is used, children are born leaving. Então, a primeira vez que a Bíblia usa o termo pai é no contexto das crianças saindo. We know that our children will leave us one day. Nós sabemos que nossas crianças, nossos filhos vão nos partir um dia, vão sair um dia. And so I knew growing up my daughter would leave one day. Então, eu sabia, quando estava criando a minha filha, que ela sairá um dia. I am just so glad that she came to Brazil Mas eu fico muito feliz que ela veio para o Brasil. and that she married this fine man of God. E que ela casou com esse homem de Deus. Amen. Amém. God is good to all of us. Amém. Deus é bom para todos nós. Amém. Amen. I want to talk today from John chapter 4. Eu gostaria de falar no livro de João, capítulo 4, In verses 37 and 38 says the following. em versos 37 a 38, diz o seguinte. Jesus is talking to his disciples, O Jesus está falando aos seus discípulos, and he says this in verse 37. e ele diz o seguinte em verso 37. Herein is that saying true, one soweth and another reapeth. Em João capítulo 4, e 37 a 38, ele diz assim, porque nisto é verdadeiro o ditado, um é que semeia e outro que ceifa. I sent you to reap that thereon you bestowed no labor. Eu vos enviei a ceifar aonde não trabalhaste. Other men labored, and you have entered into their labors. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. I want to talk today about the labor of others, Eu quero falar nessa manhã sobre o trabalho dos outros. the work of others. A obra dos outros. We'll see right here we are in the midst of the story of Jesus and the woman at the well. Você pode ver que nós estamos nessa história, nesse contexto da mulher ali no poço e Jesus. We're right in the middle of that story. Nós estamos no meio dessa história famosa. Jesus has already talked to her at the well. O Jesus já tem falado com ela ali no poço. And now she has gone into the city to retrieve other people. E agora ela estava entrando à cidade a trazer mais pessoas até ele. John chapter 4 lets us understand Em João capítulo 4, nos ajude a entender that Jesus had to go through Samaria. que Jesus ele precisava passar na Samaria. We're not exactly sure why he went that way. Nós não sabemos exatamente por que ele fez esse trajeto. It must have been somewhat unique. Talvez foi algo único. Remember that the woman said to Jesus Lembre que a mulher falou a Jesus that typically the Jews had no dealings with the Samaritans. que tipicamente os judeus não fizeram nenhum contato com os judeus, com os samaritanos. But he was there that day. Mas ele esteve ali naquele dia. And as he sat upon the well, he took advantage of the opportunity. Enquanto que ele ficava ali no poço, ele tomou
uma oportunidade naquele poço. Ele fez uma oportunidade de aparecer lá. He decided to reach out to the Samaritans, Ele fez para fazer um apelo aos samaritanos. as well as teach his disciples a very important lesson. Também usou a oportunidade para ensinar aos seus discípulos uma lição muito importante. He wanted to let them understand what his food was. Ele queria que os discípulos entendessem o que era a comida dele. As you can tell, I know a lot about food. E como você talvez pode perceber, eu sei bastante coisa sobre comida. And Brazil has very good food. E olha, a comida brasileira é muito boa. But the real Amém. food Jesus was talking about Mas a comida que Jesus estava referindo was doing the work of God. se referiu a fazer a obra de Deus. Amen. And so Amém. he had sent his disciples Então ele enviou seus discípulos to buy food. para comprar comida. But he let them understand that this would only suffice for a while. Mas ele deixou bem claro para os discípulos, isso vai bastar só por um tempo. In the same way that the water that the woman would have would only supply her for a while. Como aquela água que a mulher estava recolhendo só ia dar uma necessidade, dar uma suficiente por um momento. In the same way the food would only supply for a while. Foi a mesma maneira que a comida também ia sustentar por um momento apenas. But there was something more that they needed. Mas que eles precisavam ainda algo mais. The woman needed the Spirit of God. Que esta mulher precisava do Espírito de Deus. And the disciples needed to do the work of God. E que os seus discípulos precisavam fazer a obra de Deus. And so that he challenges them to go into the harvest. Então ele quer fazer um desafio para que eles entrassem ali os campos. And he says, don't wait for the harvest. Ele diz, olha, não espere para a ceifa, né? A safra. He said, don't wait 4 months and then comes the harvest. Não espere 4 meses e vem depois a ceifa. He says the harvest is ready now. Mas ele diz, os campos já estão preparados e prontos. The real question is, are you ready now? Então a questão é, será que você está pronto também? Now remember where he is. Então lembre aonde ele está falando isso. He is not in Galilee where the disciples had grown up. Ele não está na Galileia aonde os discípulos cresceram. He is not in Jerusalem where they normally worshiped. Ele não está em Jerusalém aonde a adoração aconteceu. He is in the middle of Samaria. Mas ele está no meio da Samaria. He is in the midst of a people that don't think like him. Ele está no meio de um povo que não pensa do mesmo jeito que ele pensa. They don't talk like him. Eles não falam da mesma forma que ele fala. They don't act like him. Eles não se comportam também da mesma forma que eles comportam. But that's where the harvest was. Mas dali estava os campos. And so the disciples were to go and take the kingdom to those people. Então os discípulos eram para levar o evangelho até esse tipo de povo. He likens them to laborers that go into a field. Ele diz, vocês são como se fossem obreiros, trabalhadores que entram nos campos. In the Greek, the word labor or work means E no grego, essa palavra trabalho significa to work until you feel tired. Trabalhar até você sente o cansaço. Not just a little bit of work, Não é um pouco de trabalho, but you labor until you feel exhausted. mas que você trabalha até você sente exausta. He said, I'm sending you into a field Ele diz, eu estou enviando você para o campo, in which you did not work. aonde você não trabalhava. I want you to go into that field. E eu estou querendo que você entrasse nesse campo, And there I want you to reap. e ali eu quero que você comece a ceifar. He said, but there are others that have been there Mas ele diz, mas há outros que estiveram ali, that had already worked. que também trabalhavam. And you are entered into their work. E olha, você está entrando no lugar onde eles trabalhavam. You can see here that Jesus is talking about not just himself, Você pode ver que Jesus não está falando só de si mesmo, but that there are others that have come mas que ele está falando de outros que já vieram. and they have worked E ele diz, esses outros que já vieram têm and they have trabalhado. and they have sweated E esses já suaram muito. and they have given E eles já se doaram, se entregavam. and they may have not seen any E results talvez eles não viram nenhum resultados. and they are there E
E eles estão ali. The disciples have been sent there Os discípulos têm sido enviados até ali to reap the benefit of their work. para colher o benefício das suas obras. This might have been news to those disciples. Talvez isso foi uma notícia nova para os discípulos. They might have thought the Samaritans had no work done on them. Talvez eles pensavam, poxa, mas os samaritanos não receberam nenhum trabalho, nenhum investimento de trabalho. They may have thought that they were like blank slates. Talvez pensaram que os samaritanos eram como se fosse uma ficha brancas. Places no one had been before. Lugar em que aonde não foi ainda ninguém para trabalhar nos campos. Or that they were pagans, Ou que eles eram apenas povo pagão, full of superstitions. que eram cheios de superstições, né? But the Bible lets us understand Mas a Bíblia nos deixa entender that God had sent many messengers to those que people. Deus enviou muitos mensageiros até aquele povo. The scripture lets us understand in 2 Chronicles, As escrituras dizem em 2 Crônicas, chapter 36, capítulo 36, and verse number 15, e verso número 15, that the Lord God of their fathers sent to them by messengers. que o Senhor Deus, os seus pais, falou-lhes perseverantemente por intermédio de seus mensageiros. Because he had compassion on his people Porque se compadeceu do seu povo and on his dwelling place. e da sua habitação. God had sent them messengers through the years. Deus, ele tinha enviado para eles, até eles, mensageiro através dos anos. They were guides. Eles eram guias. They were prophets. Eles eram profetas. They were teachers. Eles eram também mestres. They had tried to reach out to them. Esse povo tentava alcançá-los. They had preached to them. Que pregavam até os samaritanos. They had prepared them. Que se preparavam os samaritanos. That had taught them. E esse povo se ensinava-los. Let me give you an example of this. Deixa eu dar um exemplo a isso. In John chapter 4, Em João capítulo 4, Jesus is talking to the woman at the well. Jesus está falando ali na mulher samaritana, no poço. And in John chapter 4, verse number 23, Em João capítulo 4 e verso 23, he says something very important. ele diz uma coisa muito importante. As they are talking about the worship of God, Enquanto eles estão falando sobre a adoração a Deus, Jesus says the hour is coming, ele diz assim, mas a hora vem, and now is, e agora é, that the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth. em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. For the Father seeketh such to worship him. Porque o Pai procure as tais assim o adorem. God is a spirit, Que Deus é o Espírito. and they that worship him must worship him in spirit and in truth. E é necessário que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. This caused the woman to leave her water pot behind Essas palavras ajudou a mulher samaritana a deixar as suas vasilhas ali no poço. and to run into the city. E para ela correr até a cidade. In verse number 25, she says these words. Porque no verso número 25, ela diz essas palavras. I know that Messiah cometh, Ela diz, eu sei que vem o Messias, which is called que Christ. se chama o Cristo. And when he is come, E quando ele vier, he will tell us all these things. há de nós anunciar todas essas coisas. Now the question is this. Então a pergunta é essa. How did she know that? Como ela soubesse disso? Because someone before had told her Como sabia disso? Porque alguém falou até ela. that pra there ela. is someone who is coming Porque alguém falou para ela que alguém está por vir. who is going to change this world. Que vai mudar este mundo. And when he comes, E quando ele vier, he is not just going to change this world. ele não vai apenas mudar este mundo, He is going to change your life. mas também vai mudar a sua vida. And so you can see this woman. Então você pode ver esta mulher Someone had given to her. que alguém deu para ela. Someone had taught her. Alguém chegou para ensinar ela. Someone had preached to Que her. alguém chegou a pregar até ela. Someone had ministered to her. Que alguém no passado tinha ministrado para ela. And her life did not necessarily reflect that. E que a sua vida talvez não necessariamente refletia esses ensinamentos. As they looked at her, Mas enquanto olhavam para ela, they could have thought everything we have given eles podiam ter pensado, nossa, tudo que nós temos dado a ela was simply a waste. era um desperdício.
I've given into this woman. Eu dei tudo para essa mulher. I tried to teach her, Eu tentei a ensiná-la, but I am so worried about her. mas eu estou tão preocupado sobre ela, It doesn't seem to have any work. porque, nossa, parece que tudo que eu fiz não funcionou na vida dela. I have prayed for her, Eu tenho orado por ela, but there doesn't seem to be any help. mas parece que ali não há uma ajuda, não há um trabalho acontecendo. She is isolated and alone. Ela é isolada e só. She doesn't want to hang around the other women of Ela the não city. está ali próximo das outras mulheres, não tem proximidade com as pessoas. She goes to the well by herself at off hours. Ela vai até o poço sozinho aos horários estranhos. She's had 5 failed marriages. Ela já tem 5 casamentos fracassados. And now she's living with a man that's not even her husband. E agora ela está vivendo com um homem que nem é o seu esposo. I nem é hope sua there was esposa. something that I gave to that woman Nossa, eu espero que alguma coisa que eu dei para ela that will somehow change her life. que talvez vai mudar a sua vida. And into that world walks Jesus of E Nazareth. neste mundo exatamente entrava o Jesus de Nazaré. And the morning this woman starts off as lost and E alone. pela manhã que essa mulher ficou perdida e sozinha. But as Jesus walks into the scene, Mas assim que Jesus entrava à cena, all the work that someone has put into her todo o trabalho que foi feito antes com ela, pays off in a moment of time. agora começa a devolver e começa a valer em um momento de tempo. And her life is radically changed. E a sua vida foi mudada radicalmente. We can see that there are 2 lessons that we can take from this. Nós podemos ver duas lições com isso. The first one is that my victories are not my victories alone. A primeira é que as minhas vitórias não são só as minhas vitórias. That we sozinho. work together for the kingdom of Que God. eu não fiz tudo sozinho, porque nós trabalhamos juntos para o reino de That Deus. it's not just me. Que não é só eu. That I am part of an avalanche. Que eu faço parte de avalanche, de bola de neve. It does not snow here in Sao Paulo. Aqui no São Paulo não neva, né? But in other parts of the world, Mas em outras partes do mundo, there is very much snow. tem aí, sim, neve. And when it snows, E quando começa a nevar, there are sometimes avalanches that come. às vezes tem umas avalanches, né? Como é que fala? Avalanche, né? Que cobrem, que caem das montanhas. And all we are sometimes is a snowflake E às vezes nós somos aquele floco de neve. in an avalanche. Numa avalanche, We can see that we work together for the kingdom. nós podemos ver que nós trabalhamos em união, unânimes para o reino de Deus. It is very important that we understand this É muito importante que nós entendamos isso. because we vacillate between 2 ideas. Porque nós podemos vacilar entre as duas ideias. One of them is a spirit of pride, Um é um espírito de orgulho, like Nebuchadnezzar, como Nabucodonosor. in which we say, I deserve all of this. Enquanto nós podemos dizer, eu mereço tudo isso. Look what I have done. Olha o que eu tenho feito. I built this all by myself. Eu construí tudo sozinho. And of course, that is the bad attitude. E claro que isso não é uma atitude certa. We can also see a spirit of guilt, Mas também nós podemos ver um espírito de culpa. in which we say, I have not earned this, Enquanto nós falamos, eu não mereço isso. so I am not worthy to have it. Então não sou merecido para obter isso. I'm not worthy to enjoy it. Eu não sou digno de desfrutar as promessas de Deus. But we have to find the middle way. Mas nós precisamos ficar no meio dessas duas ideias e postos. That many prayers have been prayed for our success. Que tem muitas orações que já foram feitas para o nosso sucesso. And that for their sakes we must live and enjoy it. E para toda oração que foi feita para nós temos que viver That God is isso para bringing fazer something acontecer. to us Que Deus está operando algo em nós. because of our work Por causa de nosso trabalho. as well as the work of others. Junto com o trabalho dos outros. That we are living in a time of revival. Que nós estamos vivendo no momento de avivamento. Not just because of the prayers we have prayed, Não apenas por causa das orações em que nós temos orado. but because of the prayers of others. Mas também por causa das orações dos outros que têm Others orado. that have given. Outros que têm doado. Others that have sacrificed. Outros que têm sacrificado. And so we will live in houses we did not build Então sim, viveremos em casas em que nós não construímos. because of them. Por causa deles. We understand that in 2 Kings chapter 13, Nós entendemos em 2 Reis capítulo 13. it tells the story of Elisha.
fala sobre a história de Eliseu. And when Elisha died, they buried him. E quando Eliseu morreu, eles sepultaram Eliseu. Eles sepultaram ele. In verse number 20 of chapter Em 13, 2 Reis, capítulo 13, verso 20, the Bible says that they buried him there and that the Moabites came. diz que o sepultaram Eliseu e agora as tropas dos moabitas invadiram. And they invaded that land. E entravam a terra. And it came to pass that while they were burying a man there, E aconteceu que quando estavam sepultando o outro homem ali, that they took the body of a dead soldier que pegaram no corpo de soldado morto and they cast him into the sepulchre of Elisha. e jogaram ali no sepulcro, na sepultura de Eliseu. And when that man was let down, E logo em que ele desceu aquele sepultura, that he touched the bones of Elisha, que esse soldado morto tocou nos ossos do Eliseu, and that he revived e que ele se reviveu-se e levantou, and stood up upon his feet. e levantou sobre seus pés. It would have been easy for this group of soldiers Seria muito fácil para essa banda de tropas to believe that they had done something special, que nós que fizemos algo muito especial fazendo isso, that they had earned this miracle. que eles mereceram esse milagre. But this miracle was not because of what they had done alone, Mas esse milagre não era o que eles fizeram sozinhos, but that they were dealing with the bones of the prophet of the double portion. mas que eles estavam se tratando com os ossos do profeta da dupla And it was a double portion. dobra. It was a double portion of what? E era uma porção dobro de quê? Of the Spirit of God that was upon Elijah. Do Espírito de Deus que estava sobre Elias. Elijah was the man that worked so hard Elias era um homem que trabalhava tanto and that for 3.5 years preached. e por 3 anos e meio pregava And he got so down one day e ficou tão depressivo dia that he wanted to die, que perguntou e queria morrer, that he even prayed for death que até pediu ao Senhor para ele morrer, because he felt like he was alone porque ele sentiu sozinho and that what he was doing was not working. e aquilo que ele estava fazendo não estava dando certo. But now we see that his prayer is answered Mas nós podemos ver agora que a oração dele é respondida. and that all the work that he had done E todo o trabalho que Elias tinha feito would turn around in his lifetime iria se devolver na sua vida, no final da sua vida, and in the lifetime of his disciple Elisha, e também através da vida dos seus discípulos Eliseu. to the point that now resurrection comes Até o ponto em que uma ressurreição acontece. because of the power that resided in him. Por causa do poder que ficava nele. So man that wanted to die Então, esse homem que queria morrer was so powerful era tão poderoso that the bones of his disciples caused resurrection. que os ossos do seu discípulo Eliseu causou uma ressurreição de soldado It is morto. the work of all of us together. Olha, e é o trabalho de todos nós juntos. The Lord working with us. É o Senhor trabalhando junto conosco. That the prayers that have been prayed over this country Que as orações que foram feitas sobre esse país, and the prayers that have been prayed over this city que as orações que foram feitas sobre a cidade de São Paulo, have never died, nunca têm morrido, but they will continue on. mas continuarão para frente. That Sao Paulo will have Que revival. o São Paulo terá sim avivamento. That there will be a church that is Que raised haverá up. uma igreja apostólica aqui em São Paulo. That God not only owes it to us, Que Deus, ele não apenas está devendo para nós, and not only to this e generation, não somente a esta geração, but God owes it to generations before mas Deus está devendo isso para gerações que já passaram antigamente, that have preached this que gospel têm pregado esse evangelho and that has stood for truth. e que têm ficado firme na verdade. The second thing we must understand A segunda coisa que nós devemos entender is that our failures are not final. é que os nossos fracassos não são finais. That sometimes we try things. Que às vezes nós tentamos as coisas, We teach provamos Bible coisas. studies. Nós vamos dar estudos bíblicos. We spend time in Sunday school classes. Nós podemos passar muitos momentos em escolas dominicais. We invest in people. Nós investimos em pessoas. And it seems like all it has done is failed. E às vezes parece que tudo que nós investimos tem fracassado. But we must understand Mas nós temos que entender, our failures are not final. os nossos fracassos não são finais. Maybe the failures are our fault.
Talvez os fracassos são as nossas culpas. Maybe our life has not been consistent. Talvez a nossa vida não tenha sido consistente. There was a man by the name of Eli, Havia um homem chamado Eli. and Eli failed. E ele fracassou. It would be easy for us to see Eli's life as a total failure. Seria muito fácil para nós vermos toda a vida de Eli como um fracasso. His sons were failures. Os seus filhos eram fracassados. They were called sons of Belial. Eles eram chamados filhos de Belial, né? In his lifetime, he lost the Ark of the Covenant. Na sua vida perderam a Arca da Aliança. He lost the lives of his sons. Na sua vida perderam a vida dos seus filhos. And he lost his own life all in one day. E até perdeu a sua própria vida em um dia. It would seem as if nothing of his life would survive. Pode parecer que nada na sua vida, da vida do Eli, vai sobreviver. But before we totally conclude his life and write it off, Mas antes que a gente jogar fora a vida de Eli totalmente, let us understand that he taught a little boy. vamos entender que o Eli ensinava um pequeno menino. He had a little foster son that he helped raise up. Ele teve ali um filho adotivo. And he Ele taught that ajudou little crescer. boy Samuel E ele ajudava a ensinar o seu filho adotivo Samuel how to hear the voice of God como ouvir a voz do Senhor and how to respond to the voice e of God. como responder também à voz do Senhor. He told him in 1 Samuel chapter 3, Ele diz em 1 Samuel capítulo 3, he said, "Go and lie down. ele diz, vai e deita. And when the Lord talks to you, E quando o Senhor falar com você, you say, speak, for your servant hears." pode dizer, fala Senhor, porque o seu servo He ouve, says, está ouvindo. he tells him, go when you're down Ele diz para o menino, quando você deitar, and you're by yourself e quando você está sozinho, Samuel, and you're in the dark e quando você está no escuridão, and you're all alone, e você está sozinho, isolado, that when he calls, que quando o Senhor chamar, you talk to him, você deve falar para ele. you listen to him, Você deve escutar ele. and then you get up and you do what he says. E depois você se levantar e faça tudo que ele mandou você fazer. And that little boy would grow up to be the great prophet E Samuel. esse menino iria ser o grande profeta Samuel. He would anoint 2 kings over Israel. Ele ungiu 2 reis sobre Israel. And I cannot help but believe E eu fico pensando that he taught those kings those lessons. que ele ensinava aos reis essas lições também. That sometimes things are tough. Que ele diz para eles, olha, reis, às vezes as coisas são difíceis. And that you're by yourself. E às vezes você fica sozinho. And you're in the dark E alone. você está na escuridão sozinho. But even in those times, God will talk to you. Mas mesmo nos tempos difíceis, Deus vai falar para você. And when he talks to you, you get up and you do what he says. E assim que Deus vai chamando você, e você levanta e faça tudo o que ele mandou fazer. That was a lesson that Samuel would have passed on to David. Esta era uma lição em que Samuel iria passar para o Davi. But he got that from Eli. Mas olha, ele recebeu essa lição de Eli. Oh, Eli, it may look like your life is a failure. Sim, o Eli, a vida dele é um fracasso. But David's anointing has come because of something you have given. Mas olha só, veja só, a unção de Davi veio por causa de algo que o Eli deu. And we cannot forget you in the story of E David. nós não podemos esquecer de Eli na história de Davi. Your life was not in vain, A sua vida não era em vão. and your labor was not in E vain. o seu trabalho também não era em vão. It may also be Talvez pode ser também that our failure is because of others. que os nossos fracassos por causa de outros, The Bible lets us understand the story of Stephen. que a Bíblia nos ajude a entender a história de Estevão. Stephen is talked about as a deacon. O Estevão pode ser referido sobre um diácono, He preached one sermon that we know of. mas ele pregava uma mensagem que nós sabemos. There are no converts. E não há convertidos para ele. When it was all done, he was stoned for his trouble. Depois da sua mensagem que foi gravada, ele foi apedrejado por causa daquilo que ele fez. No one came to the altar when he was done preaching. Ninguém chegou para o altar quando ele parou de pregar. But instead, they dragged him out of the city of Jerusalem. Mas em vez de chegar no altar, eles pegaram no Estevão e jogaram até fora da cidade de Jerusalém. And they stoned him to death.
E apedrejaram ele até a morte. And yet there was one man there that day. Mas havia ali um homem que estava presenciando. Though he did not believe at that time what Stephen preached. Mesmo naquele momento não acreditava, não deu nenhum ênfase naquilo que Estevão estava pregando. It must have impacted his life. Porém, impactou a sua vida. You will see here that Stephen is talked about by that man. E você pode ver aqui que o Estevão fala sobre esse homem. There are many times in the New Testament that he will speak of him. Há muitas vezes no Novo Testamento que eles vão se referir ao Estevão. That man was the Apostle Paul. Mas esse homem era o apóstolo Paulo. In Acts chapter 22, Em Atos capítulo 22, in verse number 20, em verso 20, diz assim: the Apostle Paul is talking to the crowd. o apóstolo Paulo está falando para a multidão que está ali. He says, and when the blood of thy martyr Stephen was shed, E diz: e quando se derramava o sangue do Estevão, I was also standing by. tua testemunha, eu também estava presente, I was consenting unto his death, consentindo na sua morte and I kept the raiment of them that slew him. e guardando as capas dos que o matavam. And so he talks about Stephen right there. Então ele está falando de Estevão ali. He calls Stephen a martyr. Ele chama Estevão mártir. The word martyr in testemunho. Greek means a witness. Testemunha no grego significa testemunho, alguém que vai dar a sua vida. This man was a witness to me. Esse homem era testemunho para mim. He was a witness by his life. Ele testemunhava para mim com a sua vida. And he was a witness by his testimony. E ele testemunhava com a sua vida, com a And sua he was a alma. witness by his death. E também testemunhava com a sua morte. That's the only time he actually uses the name Stephen for Stephen. Foi a única momento em que ele usava o nome Estevão referindo para o Estevão. But we also see that the name Stephen is translated other ways. Mas nós podemos ver que a palavra Estevão foi traduzido mais outras vezes. For the name Stephen means crown. Means crown? Crown. É porque a palavra Estevão também significa coroa. There are 4 times that Paul writes about the crown. Há 4 vezes em que Paulo escreve sobre a coroa. There are 4 different times that he talks about that crown that one day believers will receive. Ele fala sobre a coroa em que todos que creram nele vão a receber. That wonderful symbol of victory. Esse símbolo da vitória. Twice he talks about the crown of the believer. 2 vezes ele fala sobre a coroa de quem crê. He talks about the runners that receive a type of crown. Ele também fala sobre os que correm, que recebem tipo de coroa. One day that will wear away. Que dia vai desaparecer. But that the overcomer will receive a crown. Mas que aquele que vencer A crown that will receberá continue uma on. coroa, que vai continuar. Amen. The last time he talked about a crown. A última vez que ele se referiu à coroa, In 2 Timothy chapter 4. em 2 Timóteo capítulo 4, In verse number 6. e verso 6, He said, for I am now ready to be offered. ele diz: quanto a mim já estou sendo derramado, And the time of my departure is at hand. como libação, e o tempo da minha partida está próximo. I cannot help but think, Eu fico pensando, as he thought about his own martyrdom, enquanto ele já pensava sobre a sua testemunha que ele that he iria did dar, not think back to Stephen. que ele ficou pensando de Estevão que deu a sua vida. Oh, Stephen, your life looked like nobody was listening. Olha, o Estevão parecia que ninguém estava dando ouvido para But você. now there's a man who's writing the New Testament. Mas agora há um homem que está escrevendo o Novo Testamento. And he's likening himself somewhat to you. E ele está se referindo àquilo que ele vai passar, He naquilo said, que I você have passou. fought a good fight. Ele diz: eu combati o bom combate. I have finished my course. E eu acabei a carreira I have kept the faith. e guardei a fé. Therefore, Desde agora, there is laid up for me a crown, a coroa da justiça está a me guardada. a Stephanos. Essa palavra de coroa é Stephanos, a palavra grega para o Estevão. It is a Stephanos of righteousness, Esta Estevão de justiça which está the guardada Lord por mim, will give me on that day. que o Senhor dará naquele dia. And not to me only, E não somente a mim,
but to all them that love his appearing. mas também a todos os que amarem a sua vinda. As we close today, Enquanto que nós terminamos o culto let hoje, me remind you of the words of Stephen. posso lembrar vocês as palavras de Estevão, That as Stephen died, que enquanto o Estevão estava morrendo ali, he looked up into heaven. ele olhou até os céus, He said, I see Jesus. e ele diz, eu vejo Jesus. And when that man died, E quando aquele homem morreu, as they looked at him, quando olhavam para ele, his face began to glow like an angel. o seu face começou a resplandecer como um anjo. And I believe later on the apostle could say, E eu creio que mais depois o apóstolo diria também, when I watched that man die, olha, quando eu vi aquele homem morrer, that I saw Jesus. que eu também vi Jesus. And that when I look into the future, E quando eu olhar para o futuro, and I realize what heaven has for me, e eu fico pensando naquilo que o Senhor, o céu está guardando para mim, that I will see Jesus because of the work of Stephen. também eu vou ver Jesus por causa do trabalho Your de Estevão. labor is not in vain. O seu trabalho não está em vão. The good work that you do for the kingdom As obras que você tem feito para o reino will go on and on. vai continuar para sempre. That this word will not return void, Que esta palavra não voltará em vão, but it vazio, will accomplish what God wants it to mas do. vai cumprir tudo que o Senhor o desenhou a cumprir. That God is not unrighteous to forget Que Deus não é injusto a esquecer your work and your labor of love. todo o seu trabalho de amor que tem feito. So that sometimes we understand that we are the other people Que às vezes podemos entender que nós somos aquele povo. who work so hard, Nós somos aquele povo que tem trabalhado duro. and that we sow the seed, Em que nós semeamos o semente. but that one day God will reap that harvest. Mas que dia o Senhor vai fazer aquela colheita It might chegar. not even be in our lifetime, Talvez nem vai estar em nossas vidas que but vai one day acontecer. we will see the harvest reaped in our lives. Mas dia veremos esta safra. Your failures are not final. Os seus fracassos não são finais. Whether it's your fault or someone else's, Se for a sua culpa ou for a culpa do outro, the failure is not final. o fracasso não é o final, o ponto God final is da sua not vida. finished with you yet. Porque Deus não terminou com você ainda. Your prayers live on. Os seus orações continuem. Your worship lives on. A sua adoração continue. Your giving lives on. E também tudo que você tem doado, está doando para o reino de Deus, continue. I want us to stand together today, Podemos se colocar em pé nesta manhã and I want us to lift a hand. e vamos levantar uma mão para o céu. And Brother Anderson here is going to lead us in a time of E o worship. irmão Anderson vai nos ajudar em um momento de adoração. God bless you today. E que Deus continue abençoando todos vocês hoje. Amém. Vamos levantar a nossa